Antigamente, a exceção desenvolvia um transtorno emocional. Hoje, em todos os lugares, nós estamos assistindo pessoas que estão asfixiando o seu prazer de viver, registrando janelas traumáticas ou killer e tornando-se escravos em sociedades livres. Por isso, é vital aprendermos ferramentas para a prevenção dos transtornos emocionais e também para desenvolver habilidades para que o nosso eu se torne autor da nossa própria história, mesmo diante das contrariedades, das perdas, das frustrações, ou seja, mesmo nos dias mais tristes da nossa história. Nós podemos e devemos escrever capítulos nobres em experiências dramáticas, mas infelizmente o senso comum é ingênuo, não apenas no Brasil, na América Latina como um todo, mas também na América do Norte, na Europa, na Ásia. As pessoas acham que com o passar do tempo, elas amadurecem, com o passar das perdas, das crises, das dores emocionais, elas relaxam, se tornam mais maduras e sábias. E isso não é uma verdade, pelo menos não é uma verdade lógica, uma expectativa que sempre se verifica. Na verdade, o que ocorre é que, pelo fato de nós termos um biógrafo no cérebro que não havia sido estudado, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, esse biógrafo ele tem predileção para registrar tudo aquilo que tem alto volume emocional. Portanto, uma perda, uma crise, uma traição, uma humilhação pública, um divórcio, uma rejeição social, uma crise de pânico, não importa a situação estressante, é registrada de maneira poderosa, construindo janelas encarcerantes, que são janelas especiais, chamadas janelas duplo P, janelas duplamente asfixiantes. Poder, P de power, poder de ser lida e relida continuamente, e quanto mais é lida e relida, mais o biógrafo expande, registra o núcleo traumático e poder de nos fazer fixar-se nessas janelas e, consequentemente, impedindo-nos de viver uma vida solta, leve, encantadora, criativa. Nunca se esqueça, pelo fato de nós termos um biógrafo inconsciente, não autorizado, que está arquivando todas as experiências intelectuais, emocionais, todas as imagens mentais, todas as fantasias, toda a autopunição, autocobrança, todo o pensamento mórbido e pessimista, nós podemos desertificar o que nós temos de melhor. Freud acreditava que uma pessoa só desenvolve transtorno emocional se ela experimentasse nos primeiros 7 anos de vida angústias que se instalariam no processo de formação da personalidade e se converteriam num conflito importante, num trauma significativo. Hoje nós sabemos que a mente humana é muito mais complexa do que ele imaginava, embora ele tenha sido um excelente, um notável pensador. Em qualquer época nós podemos adoecer, mesmo tendo tido uma infância feliz, uma adolescência saudável, tranquila, sem grandes estímulos estressantes, se ao longo da vida passarmos por experiências que abarcam um volume de dor e de angústia intenso, e se o nosso eu não aprender a desenvolver gestão da emoção, se o nosso eu não aprender a intervir os pensamentos, a filtrar esses estímulos estressantes, o biógrafo imediatamente vai arquivar janelas traumáticas. Por isso que pessoas podem, por exemplo, numa prova escolar, fracassar, mesmo sabendo toda a matéria, no exato momento em que está diante da prova, se abrir alguma janela tensional que tem o medo de falhar, o medo de fracassar, o medo de não recordar, o vexame diante dos colegas e diante do professor, o biógrafo, ele registra aquela experiência de maneira tão intensa que o volume de tensão bloqueia todos os arquivos que ele aprendeu, ele pode ter péssimo rendimento e toda a experiência socioemocional a partir do fracasso nas provas, embora soubesse toda a matéria,
vai se tornar uma masmorra e, às vezes, um presídio de segurança máxima. A próxima prova vai ser enfrentada de maneira dramática, porque no exato momento em que ele estiver diante das perguntas, dos testes, a tendência do fenômeno inconsciente, chamado gatilho da memória, que é um auxiliar do eu, não é encontrar os arquivos que contêm a matéria que ele aprendeu, mas a experiência com mais alto volume emocional. Detona o gatilho, abre a janela killer, que ele fracassou na última prova, o volume de tensão é tão grande que fecha o circuito da memória, a âncora se instala e naquele momento o alto fluxo, o quarto fenômeno, lê e relê de que ele vai fracassar, ele começa a ter sintomas psicossomáticos como taquicardia, aumento da frequência respiratória e uma série de nuvens metabólicas vem na corrente sanguínea, como se ele tivesse diante de um predador, diante de um leão, um leopardo, diante de uma fera que o ameaça a devorá-lo. No caso, quem o está devorando é a prova em destaque, quem o está devorando é a janela killer duplo P, duplo power, poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida. Me lembro muito bem de um aluno que fazia faculdade de medicina e ele teve esses mecanismos onde fracassou numa prova e mesmo que estava fazendo uma das melhores faculdades do nosso país, não houve psicólogos, não houve médicos que perguntassem por que aquele jovem tirava 0 frequentemente. Ele estudava tanto que ensinava os seus colegas, mas cada prova era um terror, a tal ponto que ele reprovou 1 ano, 2 anos, 3 anos, vários anos e foi jubilado da escola. E quando ele esteve no meu consultório e apresentou essa história, eu percebi que ele desenvolveu a síndrome predador-presa. Ou seja, detonava o gatilho, abria a janela killer, a âncora fechava o circuito e o alto fluxo preparava ele para lutar ou fugir. Mas lutar ou fugir do quê? Não havia uma serpente? Não havia um carro atropelando ele em situação de risco? Não havia uma fera querendo devorá-lo? Há muito mais feras no cérebro humano do que nas savanas africanas. Há muito mais animais peçonhentos, metaforicamente, na mente humana do que na selva amazônica. Há muito mais acidentes no córtex cerebral do que imagina a nossa vã psicologia. Claro, a psicologia é importante, eu treino psicólogos, ela é vital, a psiquiatria é fundamental, demos saltos sem precedentes, a psicopedagogia também, só que, infelizmente, nós não temos estudado essa última fronteira da ciência, os fenômenos que lêem a memória, sem autorização do eu. Então, vocês têm de estar claro, o gatilho da memória, ele é importante, ele está sendo disparado nesse exato momento, onde eu estou dando um treinamento de gestão da emoção. E os meus leitores no Brasil e em vários países que estão me vendo simultaneamente, estão aprendendo essas ferramentas. É a Academia de Gestão da Emoção dando a oportunidade para que as pessoas possam desenvolver um eu que não seja fraco, frágil, inseguro, um eu que seja líder de si mesmo. Se nós não aprendermos a sermos CEO, um executivo da nossa mente, essa empresa chamada mente humana será um caos. Nós destruiremos os recursos naturais que mantêm a qualidade de vida, a saúde emocional, a leveza, a criatividade e assim por diante. Então, por favor, vocês têm de saber que há mecanismos primitivos que podem te sequestrar e reproduzir situação de altíssimo risco. Este paciente, eu o ajudei a ser autor da sua própria história. Toda vez que tivesse um pensamento perturbador, ou toda vez que estivesse diante de uma prova, até uma prova oral, o eu dele tinha que sair da condição de espectador passivo, entrar na plateia e assumir o papel de diretor do próprio script, de ator principal, de gerente da sua mente. Então, ele impugnava o seu medo, ele discordava do seu medo, ele confrontava com a sua insegurança. Então ele duvidava, criticava e determinava ser protagonista da sua própria história. E ele deslocava a âncora da janela killer para janelas lights. E o sol começou a brilhar. Esse jovem que foi taxado como irresponsável, como deficiente mental, como uma pessoa
indisciplinada, na verdade era um gênio não compreendido. Sabe quantos gênios são alijados pelo sistema educacional por não conhecermos a última fronteira da ciência? Centenas de milhares. Sabe quantos filhos de vocês também são asfixiados por esse sistema cartesiano que só se preocupa com o resultado das provas, mas não leva em consideração o ser humano como construtor de conhecimento, como pensador, inúmeras pessoas. E até hoje, milhões e milhões de pessoas com alto potencial para ser uma mente brilhante, um profissional que faz a diferença, um pai ou uma mãe rico, um educador que forma pensadores, até hoje essas pessoas vivem asfixiadas. Elas têm medo de andar por ares nunca antes respirados. Por isso eu gostaria que vocês recitassem essa tese para que o teu eu deixe de ser tímido no único lugar que ele deveria ter autoridade para ser senhor da própria história, dentro de si mesmo. Recite essa tese. Quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. Eu não conheço a sua história, eu não pesquisei a sua personalidade, eu não sei das suas deficiências, das suas falsas crenças, mas eu conheço muitas pessoas, atendi milhares de pessoas e nunca encontrei alguém que conseguiu libertar todo o seu potencial criativo. Muitas vezes as pessoas apenas exercitam 10 ou 20 ou 30% do seu potencial criativo no máximo. O senso comum diz, o ser humano usa só 10 ou 20% da sua memória. Isso é um erro crasso. Ele usa excessivamente a sua memória, inclusive para pensar bobagens, para sofrer por antecipação, para ruminar o passado, para se punir, autopunir, para ser impulsivo, para desenvolver crises de ansiedade. Na verdade, o que nós não usamos são as habilidades do eu para nós nos reinventarmos, pensarmos antes de reagir, para nos colocarmos no lugar dos outros, para entendermos que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Vocês podem e devem ir muito mais longe na sua profissão do que vocês jamais imaginaram. Se não forem tímidos, conformistas, se aprenderem a sair da plateia, usando a metáfora do teatro, entrar no palco da sua mente e dizer, eu serei o ator ou a atriz principal. Eu quero libertar meu imaginário para cumprimentar os meus colegas de maneira diferente, para abraçar mais, para propor ideias, para desenvolver conhecimento que influencia e impacta as pessoas ao redor. Vocês impactam os seus filhos, impactam sua parceira ou parceira, ou quando você chega, nada acontece. Seus filhos querem ir para o quarto, porque vocês são entediantes. A sua esposa ou parceiro não aguenta mais que você repita as mesmas palavras, as mesmas reclamações. Vocês influenciam seus colegas de trabalho, ou quando você chega, você é mais uma pessoa. Independente se tem um cargo de chefia, de executivo ou não. A maioria das pessoas são comuns demais, são entediantes demais, vivem sequestradas em pequenas áreas da memória. Elas têm uma cidade incrível, têm milhões de dados que poderiam ser utilizados para construir pensamentos ousados, brilhantes, para arrebatar, provocar, encantar quem está ao seu redor. Mas, infelizmente, elas não têm gestão da emoção. O eu delas é um eu aprisionado, mind is prisoners. Por isso que nós estamos conversando com alguns produtores para fazer um seriado internacional chamado Prisioneiros da Mente ou Mind is Prisoners. Que tal? Quem de vez em quando aqui sente que se aprisiona em sua própria mente? Levante as mãos. Mas você está aqui para aprender ferramentas para se superar.